Olá, a Dan Notícias está no ar na sua tela. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua companhia e vamos às notícias da edição de hoje. Polícia Civil cumpre 6 mandados contra a associação criminosa que faz golpes pela internet. Ladrão morre durante assalto a um sítio em Confresa. O comparsa fugiu. Avião ultrapassa a pista de pouso no aeroporto lá de Chapecó, em Santa Catarina. Número de casos de engasgo de bebês tem crescido e preocupado autoridades em Mato Grosso. Essas e outras notícias daqui a pouco aqui no Lugar da Notícia. Segue com a gente. Não é a primeira vez que acontece esses tipos de crimes pela internet, que são golpes da internet. E os mais afetados são sempre os velhos e as pessoas que são desinformadas. E a Polícia Civil cumpriu 6 mandados contra uma facção criminosa que fazia parte desses tipos de atos. Vamos conferir com a gente nessa reportagem aqui na TV Livre. Um saldo devedor foi deflagrada na manhã desta terça-feira. O objetivo da Polícia Civil é combater um grupo criminoso que realizava golpes financeiros na internet. Hoje foram cumpridos 6 ordens judiciais de busca e apreensão em relação ao grupo que estaria sendo investigado desde o ano de 2020, onde tivemos a primeira notícia que esse grupo ali foi flagrado por uma guarnição da polícia efetuando saques provenientes de valores de golpes no caixa eletrônico. Então, esses indivíduos, à época, foram conduzidos para a delegacia, foram apreendidos alguns materiais, alguns equipamentos eletrônicos e foram analisados pela equipe de investigação. Então, a partir dessas informações, conseguimos confirmar a participação de, no mínimo, 6 indivíduos ali nesse grupo. E aí, representamos pela busca e apreensão na casa desses indivíduos para comprovar se eles ainda se mantêm ativos nessa prática. De pronto, conseguimos identificar ali que, ao menos 2 desses indivíduos ainda se mantêm ativos nas práticas dos crimes de estelionatos. Além dos crimes já praticados, vão responder possivelmente pelos novos golpes. E na casa de um desses indivíduos também constatamos uma ligação irregular de energia, o vulgo conhecido como gato, Então acionamos a equipe da Politec, a equipe da Energisa, que foi ao local, está fazendo a constatação e o suspeito está sendo flagranteado ainda pelo crime de furto qualificado. Essa operação aconteceu em quais cidades? Aqui em Cuiabá, em Várzea Grande, 5 mandados cumpridos aqui em Cuiabá e uma busca também cumprida em Várzea Grande. Todo esse material apreendido agora vai ser analisado novamente pela equipe de investigação para concluir as investigações nos próximos dias. E quais foram esses materiais apreendidos? Bastantes telefones utilizados para golpe, encontramos cartões bancários em nome de terceiros, localizamos também vários chips celulares ali utilizados muito provavelmente para aplicar golpes. Então todo esse material agora vai ser analisado pela equipe. Esse grupo está envolvido em possíveis diversos crimes. Quais seriam eles? Então, são golpes diversos aplicados na modalidade eletrônica, golpe do falso intermediário, golpe do falso perfil, mas esses golpes mais comuns que são aplicados aqui na cidade de Cuiabá. Agora, a polícia investiga todos esses materiais apreendidos para identificar outros suspeitos envolvidos neste grupo criminoso e também novas vítimas. Agora a gente vai para Confresa, no nordeste do estado. Um ladrão morreu durante um roubo realizado em um sítio. O comparsa fugiu. Você vai entender melhor nessa reportagem. Esse fato, envolvendo muita tensão e também muita coragem, aconteceu em uma propriedade rural na cidade de Confresa, no início da tarde de ontem. Por volta da 1h da tarde, um invasor foi morto após tentar assaltar uma residência familiar. O suspeito foi identificado como Dorivan Vieira Carvalho. Ele tinha 30 anos. O Dorivan invadiu essa residência armado com um canivete. Ele rendeu a dona da casa, uma mulher de 44 anos, que estava tirando o seu cochilo no sofá de pós-almoço, e ele fez exigências encostando a faca no seu pescoço. Ele queria armas e queria joias. Sob essa ameaça, a vítima o levou até um dos quartos e lá o criminoso roubou joias e as colocou em seu bolso. Em seguida, o invasor tentou arrombar a porta do quarto do filho que mora naquela residência, porque ela estava trancada. Esse filho, um jovem de 22 anos e que possui uma arma de fogo legalizada, atirou contra o invasor assim que Dorivan entrou e arrombou a porta desse quarto. O criminoso
foi atingido e morreu no local. A polícia isolou a área, acionou a perícia e encontrou as joias roubadas no bolso do suspeito. Ela também apreendeu 4 munições de calibre 22 e a arma, a espingarda utilizada por esse jovem. A perícia confirmou a identidade do suspeito através de impressões digitais e o corpo foi encaminhado para exame de necropsia. Também foi solicitado um exame de balística. A família, apesar de assustada, ficou ilesa e contou que o criminoso era um desconhecido deles e que ele agiu de forma violenta, porém bastante planejada. Dorivan era um velho conhecido da justiça, possuía 2 mandados em aberto, um na cidade de Água Boa e outro na cidade de Porto Alegre do Norte. E também tinha uma ficha criminal extensa. Já esteve envolvido na fuga de uma prisão em São Félix do Araguaia, já teve passagem por estupro e foi condenado a 18 anos de prisão por furto e também por roubo. Agora a polícia vai fazer toda uma investigação para entender qual foi a dinâmica do que aconteceu de fato naquela casa, qual era o objetivo de Dorivan, como que ele chegou àquelas informações de que haviam joias e armas, o que ele buscava e também mais uma informação, um suspeito que estava acompanhando Dorivan, porque imagens de câmera de segurança mostram que do lado de fora da propriedade rural, em uma moto, estava aguardando um comparsa desse suspeito que acabou sendo morto. O número de casos de engasgos de bebês tem crescido nesses últimos tempos e preocupa as autoridades. Veja essa matéria que foi feita por um dos jornalistas para você entender mais sobre esse caso. De segurança registraram o momento em que um investigador da Polícia Civil salva um bebê engasgado com leite materno. O caso aconteceu no dia 18 em Rondonópolis e teve um final feliz. No dia 16, policiais penais salvaram outro bebê durante visita na Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá. Mas nem todos têm a mesma sorte. Médico pediatra acostumado a atender vítimas de engasgo, o doutor Eduardo Sandrin alerta. Os engasgos, eles são muito frequentes, né? A gente lida bastante com isso, a gente vê casos, né, com bastante frequência, mas muitas vezes sim, é por uma falta de informação, né? E às vezes, no caso do neném amamentando, a maioria das vezes os casos acontecem por conta da posição que o neném está amamentando. Né? Às vezes a cabecinha está um pouquinho para baixo demais, o posicionamento, né? A pega no bico materno não está tão bom e dá um escapezinho, neném, a mãe quando tem um fluxo alto, esse neném acaba engasgando, né? É bastante frequente e a informação, a questão de você passar uma pega correta, a fonoaudióloga ter acompanhado, né? A enfermagem no momento do parto e depois do parto também, na consulta com o pediatra, com o enfermeiro. Essas informações parecem muito bobas, às vezes, quando a gente está conversando, mas um detalhezinho pode fazer toda a diferença. No Comando Geral do Corpo de Bombeiros em Cuiabá, a Tenente Castelli lembra da importância dos pais atuarem com os primeiros socorros logo que perceberem o engasgo. Isso é possível com a manobra conhecida como Reinlich, que pode salvar uma vida. A primeira coisa é a gente identificar, né, que o bebezinho, ele engasgou. E a gente começa a verificar isso pela dificuldade do bebê de respirar, então ele vai parar ali de chorar e ele começa a apresentar a cianose, que é a boquinha começar a roxear e a pontinha dos dedos, né, ali das mãos também começar a roxear. Primeira coisa, manter a calma, né? E antes de começar, já liga 193, já pede o socorro para o socorro chegar em casa. Enquanto o socorro chega, o que os pais podem fazer? Se esse bebê é um bebê de colo, a gente vai fazer, vou mostrar aqui para facilitar. A gente vai colocar o bebê aqui virado para baixo, sempre assim, mantendo a boquinha e o nariz livres. Por quê? Porque a gente quer que ali, né, seja expelido com o que essa criança engasgou. E aí a gente vai ou se sentar, se não tiver uma cadeira, os pais vão abaixar. Deixa eu abaixar para demonstrar. Colocou o bebê aqui, uma perninha de cada lado, a angulação 45 graus, com a cabecinha para baixo. E eu vou fazer 5 tapotagens nas costas desse bebê, entre as escápulas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Terminei de fazer isso, eu passo o bebezinho aqui para minha outra perna
né? Sempre apoiando aqui a cabecinha, segurando, e vou fazer 5 compressões na linha intermamilar sobre o osso externo. Então eu vou fazer 5 compressões. Pode ser com 2 dedos apenas, né? Depende do tamanho desse bebê. E eu faço 5. Todas as vezes eu vou continuar esse ciclo, né? Todas as vezes eu faço a inspeção visual, eu verifico ali boquinha, nariz, a resposta que esse bebê está me dando. Quando a gente tem êxito na manobra, eu coloco ele aqui de ladinho, vou esperar ele acalmar, vou esperar ele terminar de chorar, às vezes está saindo ali um leite, um pouquinho de saliva, deixa ele aqui nessa posição, né, que é uma posição lateralizada, que facilita. E aí a gente pode até, se necessário, levar para o encaminhamento médico, para o encaminhamento intra-hospitalar, para ver se está tudo bem com esse bebê. Depois do intervalo você vai ver, influenciadora sem CNH é presa após atropelar pessoas em uma praça no Espírito Santo. E também Porto Alegre, a rua mais bonita, fica destruída depois de forte chuva. Já, depois do intervalo. Olha só, uma influenciadora sem CNH atropelou 3 pessoas em uma praça no Espírito Santo. Você vai entender essa situação toda agora na reportagem. Confira. Ela acumula milhares de seguidores nas redes sociais. A influenciadora digital Sara Gabriela Ratum de Santos, de 25 anos, trocou os ensaios fotográficos, as publicidades, as viagens pela detenção. Sara Gabriela foi presa após se envolver em um acidente com uma moto e o carro que ela dirigia invadir um parquinho e atingir uma mulher e 2 crianças. De acordo com o boletim de ocorrência, Sara Gabriela trafegava por aqui quando acabou batendo em um motociclista. Com o impacto, ela acabou perdendo o controle do veículo e invadiu este parquinho. Moradores contaram que frequentemente esse parquinho está sempre lotado. Havia apenas 3 pessoas aqui no local. Uma mulher de 20 anos, uma criança de 5 e outra de apenas 2 anos de idade. As 3, que são primas, foram atingidas pelo veículo. Um vídeo feito por um morador mostra o carro da influenciadora ainda dentro do parquinho logo após o acidente. Das 3 pessoas que estavam no local, apenas a criança de 5 anos ficou machucada. Ela teve uma fratura no tornozelo. Ela foi levada para o hospital, medicada e já está em casa. Quando os policiais chegaram para atender a ocorrência, sentiram um forte cheiro de maconha. A influenciadora confessou ter feito uso do entorpecente. Além disso, os PMs encontraram uma bucha da droga dentro do veículo. Em depoimento, Sara Gabriela contou que ela mesma jogou o carro em cima do motociclista, pois achou que ele estaria a perseguindo. Só que o homem trabalha com entrega de comida através de um aplicativo. Ele também representou na delegacia contra a influenciadora. Sara Gabriela foi levada para o presídio. Realmente é algo preocupante, né? Muitos jovens não têm esse cuidado e têm andado por aí sem CNH. Ou pior, quando esse tipo de acidente acaba acontecendo muitas vezes. Isso já mostra uma falta de responsabilidade da própria influenciadora, né? E essas pessoas têm famílias em casa que foram súbitos desse acidente, que não tiveram culpa, e, né, o que vai acontecer nesse caso até agora. E aí vai também o conselho para os jovens, né? Tomar mais cuidado no trânsito. Realmente, às vezes, o CNH não faz o motorista, mas é um papel que certifica que você está apto a dirigir, né, pelas ruas. E não somente isso, vamos lembrar que dirigir sem CNH é um crime previsto na Constituição Federal. Vamos agora em Porto Alegre, né? A rua mais bonita que dizem que existe, né? Agora existia, porque depois de forte chuva, né, no dia 1º de 4 de 2025, foi, né, totalmente destruído. Temos aqui a reportagem que vai mostrar tudo isso agora. Confere. Continua caótica aqui na capital gaúcha depois do temporal que atingiu Porto Alegre no final da tarde de ontem.
Hoje pela manhã, as ruas amanheceram com boa parte das árvores no chão, fiação elétrica também foi atingida. Nós temos imagens do vendaval de ontem que superou os 100 km por hora, os ventos chegaram a 110 km por hora, choveu o equivalente a 25% da média histórica para o mês de março, somente em menos de 1 hora aqui na capital gaúcha. Temos uma imagem bastante impressionante do vento empurrando uma carreta sobre a ponte do Guaíba, aqui que faz a ligação de Eldorado do Sul com Porto Alegre. Telhados foram também deslocados, danificados aqui na região metropolitana da capital. E eu estou aqui na rua Gonçalo de Carvalho, no início da zona norte da capital gaúcha, no bairro Floresta. A rua Gonçalo de Carvalho ela é tida como a rua mais bonita da cidade e inclusive já foi premiada ao redor do mundo como uma das ruas mais bonitas do mundo. Mas eu vou mostrar para a nossa audiência aqui como é que ficou o cenário aqui na rua Gonçalo de Carvalho, em Porto Alegre. Quem acompanha agora nas imagens pode ver, já houve aqui uma limpeza ontem à noite para evitar que boa parte destas árvores pegassem na fiação aqui nesta rua, mas ainda o cenário é este: árvores destruídas, jogadas ao chão. Antes havia bloqueios por aqui, agora a situação melhorou, Darlison, mas a situação é bem caótica em Porto Alegre e a prefeitura inclusive pede para que a população não circule pelas ruas até que tudo se volte ao normal aqui. No bloco você vai ver mais de 2.000 pessoas ficam feridas após forte terremoto em Mianmar, no Sudeste Asiático. E vamos também falar sobre o caso do avião, né, que ultrapassou o pouso, né, e do aeroporto de Chapecó. Daqui a pouco. Continue com a gente. Avião com 107 passageiros ultrapassa a pista depois do pouso. Felizmente, não houve feridas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A companhia aérea informou que foi feito o desembarque com segurança dos 107 passageiros e 5 tripulantes. O processo de remoção do avião começou durante a noite dessa segunda-feira. E o voo tinha saído de Guarulhos, em São Paulo, e tinha acabado, de pousar em Chapecó, Santa Catarina. Bom, agora a gente sai um pouco do Brasil, nós vamos para Mianmar, no Sudeste Asiático. Segundo as atualizações dos últimos dias, mais de 2.000 pessoas ficaram feridas após um forte terremoto que atingiu o país. Você vai entender melhor nessa reportagem, confira. O total de feridos é quase o dobro, 3.900 pessoas. Outras 270 estão desaparecidas. Em Mandalay, epicentro do abalo sísmico, uma mãe e um bebê foram resgatados dos escombros de um hotel. O terremoto de magnitude 7,7 graus deixou muitas áreas destruídas em Mianmar. O tremor também foi sentido na Tailândia, onde ao menos 19 pessoas morreram. Equipes tentam resgatar 78 soterrados após o desabamento de um prédio de 30 andares que estava em construção. As autoridades tailandesas abriram uma investigação para apurar se havia irregularidades na obra. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e pela sua preferência. E queremos agradecer também. A reportagem de hoje teve feito com a participação da TV do SBT, TV Vila Real, o Primeiro Impacto e, né? E também no portal Olhar Direto. Se você quiser rever a edição de hoje, basta acessar a nossa página no YouTube, @tvlivremt.oficial. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. E não esquece, amanhã voltaremos, porque todo dia da semana, de segunda a sexta, teremos jornais para você aqui no Radar Notícia. Então acompanhe, compartilhe e deixe seu comentário, né, sobre o que está acontecendo. Porque aqui traremos informações sobre o município de Vargem Grande, Cuiabá, do Brasil inteiro e do mundo. Exatamente. Um bom descanso para você. Até amanhã. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.